Lucas no capítulo 19, nós iremos meditar do 1 ao 10. Todos acharam? Podemos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Antes, o pastor Leonardo, hoje ele não vai poder estar presente, né? Por esse motivo eu estou aqui, esqueci de comunicar. Mas na próxima semana, em nome de Jesus, ele estará aqui conosco. Amém? Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Lucas 19, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, e ia atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, um dos principais dos publicanos, e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira brava para ver, porque ele haveria de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então ele desceu tão rápido quanto pôde e recebeu-o com alegria. Vendo-os todos isso, murmuraram dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que darei aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bondoso Deus, eterno Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Deus, para glorificar o Teu nome, Deus, para Te exaltar, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Deus, nós Te louvamos porque nós sabemos que o Teu nome, Ele é digno de todo louvor, e a Tua igreja se encontra aqui nessa noite reunida, Deus, tão somente para louvar o Teu nome. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor venha preparar os corações, Deus, para que possa receber a Tua boa palavra. Deus, que a palavra venha alcançar corações que necessita, Deus, de uma salvação, assim como Zaqueu. Deus, nós oramos ao Senhor porque nós entendemos que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. Oramos no nome santo e doce de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos diante de uma palavra, como eu disse, bem conhecida. E nós sabemos que onde Jesus chega, né, alguma coisa acontece. E nessa ocasião, Jesus estava entrando em Jericó. E Jericó, irmãos, era uma cidade muito antiga e muito próspera. Ela se encontrava nas proximidades do Rio Jordão. E a história vai dizer que Jericó, ela tinha muitos atrativos. Ali em Jericó havia as ruínas das muralhas de Jericó, estava ali. Em Jericó havia muitos jardins. A história vai dizer que aquela cidade havia campos de palmeiras, tinha muitas plantas. Jericó também havia muitos poços e fontes, inclusive a fonte de Eliseu, ela se encontrava em Jericó. Jericó, irmãos, estava vivendo mais um dia comum na sua história, até o dia em que Jesus passou por ela. Todo lugar, irmãos, por mais belo e próspero que seja, ele é comum até Jesus passar. Todo lugar, por mais elevado que seja, até Jesus passar, ele era um lugar comum. E Jesus, ele passou por Jericó. E quando, a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus, ele adentra, ele se aproxima de Jericó, ali se encontrava um homem chamado Bartimeu. A Bíblia vai dizer que aquele homem estava à beira do caminho mendigando. E quando Bartimeu, soube que Jesus iria passar por ali, ele ouviu o barulho da multidão,
Ele perguntou: o que está acontecendo? E as pessoas lhe respondeu: Jesus está passando. E ali a Bíblia diz que Bartimeu clamou o nome de Jesus. E Jesus foi até aquele homem e pôde ali fazer um milagre na vida dele. E a Bíblia conta que mais adiante ali o Senhor realizou um milagre na vida de Bartimeu. E o Senhor segue, o Senhor caminha, adentra a cidade. E quando o Senhor adentra a cidade, ele encontra outro homem. E esse homem estava à espera de Jesus. Esse homem se chama Zaqueu. A Bíblia vai dizer que ele estava em cima de uma árvore esperando Jesus passar. O interessante, irmãos, é que nós sabemos que Jesus, multidão sempre seguia Jesus. Jesus, ele nunca andava sozinho, sempre uma multidão o acompanhava. Mas o autor, o Lucas aqui, ele faz questão de dizer que somente 2 homens tiveram um encontro com o Senhor. Somente 2. Um estava à beira do caminho, o outro vivia no palácio. Um era muito rico, muito abastado, e o outro era pobre, muito pobre. Um precisou subir, se levantar para falar com Jesus, o outro precisou descer. O que eu quero dizer com isso? É que Jesus, ele não faz acepção de pessoa. O Senhor, ele quer salvar o rico. O Senhor, ele quer salvar o pobre. O Senhor entende que tanto o rico quanto o pobre é carente da presença do Senhor Deus. E Jesus, ele pôde ali e fazer um milagre na vida daquele homem. Eu quero nesta noite, irmãos, ficar com a passagem de Zaqueu. Falei sobre Bartimeu, mas nós iremos ficar com a passagem de Zaqueu. E eu queria aqui nesta noite destacar algumas lições que fez com que Zaqueu fosse impedido de ver o Mestre. Alguns obstáculos que Zaqueu enfrentou para não ver o Senhor de perto. E o primeiro obstáculo que nós percebemos aqui foi a sua profissão. Mas aí você pode me perguntar: como assim, irmão? Uma profissão? Como é que pode uma profissão nos afastar de Jesus? Nós sabemos, irmãos, que todo ofício, nós sempre ouvimos que o trabalho, ele dignifica o homem. Todo trabalho, ele traz dignidade ao homem, mas há algumas exceções. Um trabalho, irmãos, na qual o homem cresce e enriquece em detrimento ao próximo, vai muitas vezes dificultar o encontro desse com Jesus. E quando eu digo isso, irmão, não é no sentido espiritual, porque nós sabemos o que é impossível ao homem é possível para Deus. Eu não estou falando isso porque Deus tem dificuldade, mas é do ponto de vista social. Zaqueu sofreu, porque Zaqueu não tinha um amigo que pudesse orar com ele. Zaqueu, ele não tinha um amigo que pudesse lhe apresentar Jesus. Os religiosos daquela época tinham aversão, tinha repugnância dos publicanos, e Zaqueu era um publicano. Eles não queriam nem ver, eles não queriam ter contato com os publicanos. E Zaqueu sofreu por causa disso. Zaqueu tinha dificuldade de ouvir falar de Jesus. Zaqueu não tinha ninguém que falasse que eu vou orar por você, porque os religiosos daquela época não se aproximavam dos publicanos. E eu quero dizer para você, nesta noite, quem eram os publicanos? Os publicanos, na realidade, eram judeus, assim como Zaqueu, que se entregaram ao Império Romano para ser cobrador de impostos. Era a classe mais odiada de Israel no tempo de Jesus. Eram os traidores da pátria, que enfraquecia a economia da cidade. Eram aquelas pessoas que manipulavam os juros, os preços das coisas. Eram aquelas pessoas que era tida como ladrão. Eram aquelas pessoas que era tida como usurpador. Zaqueu, na realidade, era uma pessoa, assim como diz a palavra, tida como impossível aos homens. Lembra quando Jesus fala, aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus? Zaqueu era esse tipo de pessoa, impossível ao homem. As pessoas olhavam para Zaqueu com completamente desprezo,
Porque Zaqueu era um tipo de pessoa que enriquecia às custas da miséria do povo. O povo não queria ver Zaqueu, não queria olhar para Zaqueu. Era uma classe completamente odiada. Mas Jesus o olhou, Jesus o avistou. E quando nós trazemos isso para os nossos dias, irmãos, quantas pessoas são desprezadas assim como Zaqueu, de repente porque vive numa situação dessa, porque vive numa situação de desprezo. Mas nós devemos lembrar e entender que Jesus nos chamou como igreja. O Senhor nos chamou, foi para fazer discípulo. A Bíblia nos diz, a ordem do Senhor é ir de fazer discípulo por todo mundo. Pregai a toda criatura, não é quase toda, irmãos. Existem pessoas numa situação completamente desprezível, assim como Zaqueu, mas são carentes da presença do Senhor. E o primeiro empecilho, o primeiro obstáculo que Zaqueu ele teve para se encontrar com o Senhor foi a sua profissão. Quando nós trazemos para os nossos dias, nesse tempo, nós lembramos de uma classe que é completamente repugnada por muitos, até mesmo por evangélicos. Eu vou perguntar, você não precisa me responder, será que nós como igreja, nós temos orado pelos nossos governantes? Será que nós como igreja, nós temos feito o papel de ir e levar o evangelho a toda criatura? Nem que seja orando, porque nós sabemos que a oração tem poder transformador, mesmo que você não vá, mas a sua oração chega. Zaqueu sofreu porque a sua profissão o impedia. Volto a repetir, não do ponto de vista espiritual, porque Deus pode todas as coisas, mas do ponto de vista social. Quantas pessoas estão sendo canceladas da sua área social, pelo jeito que vivem, pela sua história, pelo seu histórico? Quantas pessoas não são visitadas por nós, parentes, porque a vida dela é completamente desprezível? E nós damos desculpa dizendo, eu não fui essa semana porque eu estava na igreja. A igreja sou eu e você, aqui é um templo. Jesus veio salvar e livrar aquele que se havia perdido. Jesus não veio para o são, Jesus veio para o doente. E muitas das vezes nós consideramos como são e esquecemos daqueles que estão lá para trás. Precisamos constantemente de ter um retrovisor na nossa frente, irmãos. Porque se não tivermos, nós iremos esquecer com frequência de onde o Senhor nos tirou. Zaqueu precisava da presença do Mestre, mas o seu ofício, a sua profissão o impedia, porque os religiosos daquela época não queriam nem chegar perto dele. Esse foi o primeiro obstáculo. Precisamos, nesse tempo, irmãos, nos sensibilizar com o Espírito de Deus, e entender, irmãos, que Jesus ele veio para o mundo perdido, para aqueles que nós falamos que não tem jeito, para aquele que nós falamos que é repulsa, a escória da sociedade. É esse que Jesus quer, é esse que Jesus veio chamar, para salvar, para limpar, para lapidar, assim como ele fez com Zaqueu. E o segundo obstáculo, irmãos, que Zaqueu enfrentou na sua vida, foi porque ele era rico. Aí você pergunta, como assim, irmão? É pecado ser rico? Claro que não. A Bíblia está repleta de personagens bíblicos que eram muito ricos, e hoje ainda há muitos homens de Deus ricos. Mas qual é a questão da salvação no tocante às riquezas? Não é que Deus tem dificuldade, irmãos, de salvar o rico. É que muitas vezes o rico não compreende que a sua salvação não vem daquilo que ele possui. É porque muitas vezes o rico não compreende que a salvação vem daquele que é dono de todas as coisas. Essa é a grande dificuldade.
Paulo diz em Timóteo que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. E quando nós lemos a história de Zaqueu, nós percebemos que Zaqueu era um que amava o dinheiro. E a riqueza naquela ocasião foi um empecilho para a sua vida. Nós precisamos entender, por mais afortunado que somos nessa terra, que a nossa salvação vem do Senhor, e ela foi comprada com sangue. Paulo nos orienta para o rico, o sábio não se gloriar na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se em Deus. Precisamos nos gloriar no Senhor, porque é dele que vem a nossa força. Vamos ser ricos daquilo que o dinheiro não pode comprar, irmãos. O dinheiro pode fazer muitas coisas. O dinheiro pode comprar uma bela casa, mas não compra um lar. O dinheiro pode comprar um remédio, mas não compra a tua saúde. O dinheiro pode comprar uma boa cama, mas não compra o teu sono. Para os soberbos da vida, o dinheiro compra até o céu, mas só se for da boca de algum animal exótico, porque o céu da glória só se compra pelo sangue de Jesus, é só pelo sangue do Cordeiro, irmãos. Zaqueu tinha essa dificuldade, ele não podia ver Jesus porque ele era rico, ele estava apegado às riquezas. E o Senhor nos orientou que as riquezas da terra a traça e a ferrugem consomem. Quantas vezes nós, irmãos, estamos iludidos com este mundo? A palavra do Senhor nos diz que aqueles que esperam o Senhor somente para esta vida são os mais miseráveis de todos os homens. Será que nós temos entrado nessa condição? Como disse, não é pecado ser próspero, ser bem-sucedido, não. Deus quer te dar muito, mas não ponha na riqueza a tua confiança. Esse foi o obstáculo que impediu Zaqueu de ver o Senhor. E quando nós falamos disso, nós lembramos do jovem rico. A palavra do Senhor vai dizer que aquele jovem foi até Jesus e falou: mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus chega para ele e fala: filho, você tem que guardar os mandamentos. E ele falou: Senhor, tudo isso eu tenho feito. Eu não tenho matado, não tenho adulterado, tenho honrado os meus pais. O Senhor olha para ele e fala: mas uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que tens, volta e reparta com os pobres. A palavra do Senhor nos diz que aquele jovem abaixou a cabeça e saiu entristecido. Homens agarrados nas coisas deste mundo. Homens presos em coisas perecíveis, transitórias, passageiras. Precisamos nos desprender. Deus tem algo maior, melhor. Deus tem algo que o olho não viu. Deus tem algo que o coração não sentiu, não chegou ao pensamento humano. São coisas eternas, são coisas gloriosas, na qual nós iremos nos maravilhar quando chegarmos lá. Deus tem um céu preparado para mim, para você. Não se iluda com as coisas deste mundo. Não se iluda com as riquezas, não se iluda com os prazeres, com luxos, porque Deus tem algo maior e melhor para nós. O outro obstáculo de Zaqueu, irmão, foi a multidão. Zaqueu enfrentou outro obstáculo, a multidão. A multidão muitas vezes nos impede de ver o Senhor, muitas vezes. Posso dizer, na maioria das vezes, a multidão nos impede de ver Jesus.
A Bíblia diz que Zaqueu procurava ver Jesus, mas não conseguia por causa da multidão. E eu posso dizer, irmãos, que Zaqueu, a procura de Zaqueu por Jesus fosse antiga, porque o texto fala aqui, procurava ver, dá sentido que ele vinha tempo procurando Jesus. Mesmo com tudo ao seu redor, ele procurava o Senhor, mas a multidão impedia. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Há uma fome e uma sede dentro do homem que só o Senhor pode saciar. Nada que o homem vier agregar à sua vida vai preencher esse vazio. Prazeres, dinheiro, sucesso, aventura, riquezas, nada vai preencher esse vazio. Lá em Amós 8:11 diz que o Senhor iria enviar uma fome sobre a terra, e essa fome não seria fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Deus colocou a eternidade dentro de nós, de modo que nada que é terreno e temporário vai preencher esse vazio. Há uma eternidade dentro do homem que só cabe Jesus. E aqui o texto diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Ele procurava. Quantas vezes eu imagino Zaqueu rodeados de muito luxo, mas com um vazio na alma, com um vazio no peito, que ele não sabia de onde era, qual era a procedência. Por isso ele procurava ver Jesus. Fecha o parênteses. Vamos voltar para a multidão. A multidão, irmãos, muitas vezes nos impede de ver o Senhor. Se você voltar um capítulo aqui, você vai ver a história de Bartimeu, Lucas 18. Bartimeu teve esse problema com a multidão. A Bíblia diz que quando Zaqueu soube que Jesus iria passar, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lá em Marcos 10:48 fala que muitos o impedia, o repreendia para que ele se calasse. Esse muitos aí faz parte da multidão. A multidão não queria ver Bartimeu bem. Bartimeu estava clamando: Jesus, tem misericórdia de mim. E os outros falavam: fique quieto, homem, deixa o mestre em paz. E dentro daquela multidão, irmãos, que apertava Jesus, eu te digo com certeza que tudo que Jesus queria ouvir naquele momento era o clamor de Bartimeu. Porque as multidões seguiam Jesus era para outros fins. Bartimeu queria uma intimidade, um encontro, um olho a olho. Ele queria ver Jesus também, porque ele era cego. A multidão, mais uma vez, impedindo o homem de ver Jesus. E eu te pergunto nesta noite: qual multidão tem te impedido de ver o Mestre? O que tem ofuscado os teus olhos? O que tem te dado mais prazer do que ver Jesus? Muitas das vezes nós não chegamos perto de Jesus por conta de um amigo, por conta de um parente, de repente pelo seu sócio lá na empresa, dificulta o seu encontro com o Mestre. Mas Jesus te chama nesta noite, assim como Ele falou com Zaqueu, Ele fala: eu quero entrar na sua casa. Vamos abrir mão da multidão, porque a multidão, ela não conhece o Mestre. A multidão, ela não tem intimidade com o Mestre.
Quando nós lemos a palavra do Senhor, está em Lucas também, não me falha a memória, eu acho que é Lucas 9. Jesus, ele quando está reunido com os seus discípulos, e ali ele pergunta aos seus discípulos: meus filhos, o que a multidão diz ao meu respeito? O que a multidão diz em mim? Quem eles dizem que eu sou? Aí os seus discípulos começam a falar: mestre, olha, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias. Aí outro falou assim: tem uns também que falam que o Senhor é um dos profetas. Eles não sabem, a multidão não conhece Jesus. E aí Jesus continua a perguntar: mas meus filhos, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedrão levanta e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, você precisa andar com quem tem intimidade com o Mestre. Largue em nome de Jesus a multidão. A multidão vai te fazer sofrer, e depois que você sofrer muito, se você não reconhecer, não olhar para Jesus, você ainda será lançado no lago de fogo. Se aproxime de quem conhece Jesus. Ande com quem tem intimidade com o Mestre. Pedro sabia: tu és o Cristo. É aqui, irmãos. É com seu irmão aí que está do seu lado, é com ele que você, desculpa a expressão, é com ele que você deve colar. É com ele que você tem que estar perto. Falou: olha, eu estou com você até o céu. Vamos, vamos, é assim. Esquece a multidão. Esquece a multidão em nome de Jesus. Entramos 2024, irmãos, nós não sabemos como será o nosso amanhã. Precisamos, igreja, urgentemente olhar para o Senhor. Precisamos nos voltar, fazer uma retrospectiva. Precisamos. Cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. E dentro dessa multidão existe outra multidão que nós precisamos ter muito mais cuidado, que é a multidão de religiosos. A multidão de religiosos, irmãos, é mais nociva, sabe por quê? Porque ela está muito perto de nós. E quando eu digo perto, irmãos, não é o seu vizinho, tá? Está aqui. É o julgamento. Versículo 7 diz assim: vendo-os todo isso, murmuraram dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um pecador. É incrível como a mentalidade religiosa consegue estabelecer título sobre a vida daqueles que não têm uma fé como a nossa. É incrível como uma mente religiosa ela consegue estabelecer títulos sobre a vida do outro. Quando Jesus entra para ser hóspede de Zaqueu, os religiosos falam: olha lá, como pode o mestre entrando para ser hóspede de um pecador? Muitos de nós, irmãos, temos nos portado dessa forma e precisamos rever os nossos conceitos. O Senhor me chamou e te chamou para ser ponte, não parede. Quantas vezes nós julgamos um líder, um pastor, porque foi na casa de uma pessoa completamente deplorável aos nossos olhos, quando na verdade foi para esses que Jesus veio. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus veio salvar e livrar aqueles que se havia perdido. Foi para esses que Jesus veio. E aí quando Jesus entra na casa de um pecador como Zaqueu, o religioso começa a falar: olha, ele entrou na casa de um pecador, vai se contaminar. Nós não devemos nos conformar com o mundo. Conformar não, mas transformar.
Como eu disse aqui, e a palavra diz, igreja não é o prédio. Não são esses pilares, isso aqui não é igreja. Igreja sou eu e você. A igreja precisa impactar, ela precisa fazer diferença, ela precisa sim estar no meio desses pecadores para influenciar a vida deles, de tal modo que eles também venham receber esse Jesus que nós recebemos. Porque quando nós o excluímos, nós estamos falando com eles, para eles sem palavras, que eles não têm valor, nem para nós e muito menos para Cristo. Você tem visitado aquele amigo, aquele parente, aquele irmão, que de repente está em uma outra religião, de repente uma religião, até mesmo que você fala, Deus me livre, nem na casa dele eu entro, você é luz, queridos. Se você tem o maior dentro de você, você tem Jesus Cristo, o sol da justiça, aquele que pode todas as coisas, aquele que repreende o demônio, aquele que dá vida, que ressuscita, ele que habita dentro de mim e de você. E aí, nós vamos dar desculpa, não, o meu irmão vive uma religião completamente diferente, eu vou nada, deixa ele com sua vida para lá, eu com a minha aqui. Como assim? Como assim? Faz sentido para nós, sendo igreja, viver dessa forma? A multidão de religiosos, o julgamento que eu disse que está perto de nós, mas não do lado, está aqui, ó, pertinho. Precisamos todo dia repreender em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Eu quero viver para a glória, eu quero multiplicar. Eu quero ser um agente de milagre, eu quero ver vidas transformadas. Aquele que vive outra religião, aquele que rouba, que mata, que faz, que acontece. Não, eu quero estar perto dele para influenciá-lo. Aquele que habita em mim tem poder de influenciá-lo para o bem. E ele também vai receber Jesus assim como eu recebi. E vai viver em novidade de vidas assim como eu vivo. Então, esse foi um outro obstáculo que Zaqueu enfrentou. Eu já estou encerrando, mas existe um outro tipo de obstáculo que Zaqueu enfrentou, que foi a sua estatura. A Bíblia diz que esse foi um outro obstáculo que Zaqueu enfrentou. A Bíblia diz que ele queria ver Jesus, mas não podia porque ele era de pequena estatura. Ele queria, mas estava impossibilitado por causa da sua condição. Quantas vezes nós chegamos para um irmão e falamos, olha, você precisa aceitar Jesus, você precisa ter um encontro com o Senhor. E o que ele fala? Eu não posso porque eu faço isso, aquilo outro. São as dificuldades. Eu bebo, eu fumo. Eu sou casado, mas eu tenho uma vida dupla. São as desculpas. Mas mesmo impossibilitado, Zaqueu procurou um meio de encontrar o mestre. O que ele fez? Eu vou subir uma árvore. Eu preciso ver Jesus. Eu preciso encontrar esse Senhor. Eu preciso preencher esse vazio que acaba com minha alma. E ele procurou um meio. Ele subiu em uma árvore. E quando nós trazemos isso para os nossos dias, irmãos, como eu disse, existem pessoas dando desculpa, eu não vou por causa disso, daquilo e daquilo, outro. Mas há testemunho de pessoas que chegaram na casa de Deus embriagado, porque ele estava impossibilitado de chegar sóbrio. E ele falou, a minha necessidade de Deus é tão grande que eu vou do jeito que eu estou. Quantas pessoas, irmãos, chegaram completamente rasgado, embriagado na casa de Deus, e quando ele entra, irmãos,
ele transpôs as suas dificuldades, e quando ele entra, Jesus o abraça, Jesus o ama, Jesus o enlaça com cordas de amor, de uma tal forma que ele não consegue voltar, ele não consegue retroceder. E ali a embriaguez sai, e a partir daquela data aquele homem começa a viver uma novidade de vida. Eu quero dizer para você nesta noite que ainda não teve encontro com Cristo, não deixe que as impossibilidades venham matar esse sonho de ver Jesus. Zaqueu, ele deu um jeito, e nós precisamos dar um jeito para ver Jesus. Eu quero dizer para você que está ao alcance da minha voz, de repente que está lá na tela, você que não encontrou o Senhor, você que dá desculpa e fala, olha, eu não posso por causa da bebida, por causa do cigarro. Você precisa entender que a necessidade de buscar Jesus é bem maior do que isso. Porque no momento que você se rende ao Senhor, que você considera que você não consegue sozinho e busca um meio, assim como Zaqueu fez, Jesus entende. Jesus, ele contempla o anseio, a necessidade do teu coração e começa a fazer maravilhas na tua vida. Não permita que a sua condição venha impossibilitar você de ver o Mestre. Não permita, em nome de Jesus. Jesus quer trazer salvação para a tua casa. Eu já estou encerrando. Agora eu quero falar sobre as atitudes de Jesus em relação a Zaqueu. Já estou partindo para o final. A Bíblia diz que Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Versículo 4 e 5, acompanhem comigo. Zaqueu, quando soube que Jesus iria passar por ali, Zaqueu correu adiante, subiu em uma árvore e esperou Jesus passar. E quando Jesus passa, quando Jesus está chegando debaixo daquela árvore, ele para e fala algo que até mesmo Zaqueu duvidou. Ele chamou Zaqueu pelo nome. Eu quero te dizer, pelo histórico da vida de Zaqueu, ninguém em Jericó chamava ele pelo nome. Pela condição de vida que Zaqueu vivia, eu acredito que somente a sua mãe lhe chamava pelo nome, mas ninguém. Eu acredito que todas as pessoas que se dirigiam a Zaqueu chamavam por todos os nomes ruins que há na face da terra, menos pelo seu nome. E eu vou te dizer por quê. Zaqueu significa justo. E na condição de vida que Zaqueu vivia, trapaceando, extorquindo, roubando, enriquecendo de forma ilícita, dificilmente um morador daquela cidade chamava ele pelo nome. Mas o que nos chama atenção nesta noite é que mesmo Jesus conhecendo a história de Zaqueu, Jesus para debaixo da árvore, juntamente com a multidão, olha para cima e fala, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu não sei o estilo de vida que você está vivendo. Eu não sei o buraco que você se meteu. Mas eu quero te dizer nessa noite que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele nos chama pelo nome. Ainda que o mundo te chame de apelido, de repente um apelido até mesmo que representa a tua vida, o nosso Jesus, Ele nos chama pelo nome. E nesta noite Ele está te chamando pelo teu nome. Desce depressa porque hoje convém repousar em tua casa. Mesmo Jesus conhecendo a situação que Zaqueu vivia, ele não se importou. Porque o nosso Jesus é um agente transformador. Ele conheceu a necessidade do coração de Zaqueu.
e sabia que Zaqueu seria transformado. Ainda que o mundo te chame de todos os apelidos, até mesmo nomes que amaldiçoam a sua vida e a sua história, existe um Jesus que te chama pelo nome nesta noite. Isaías 43:1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você é propriedade peculiar, eu te amo, você é meu. Eu não sei de que o mundo tem te chamado, eu não sei qual apelido o mundo te colocou, mas Jesus te chama pelo nome, e Ele te chama. Ele quer salvar. Eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Não importa se você errou muito ou pouco, não importa o grau do pecado que você se meteu, Jesus falando: eu te quero, eu te amo, eu te chamo pelo nome, eu, Senhor, foi eu que morri por você, foi eu que ressuscitei por você, então sou eu, não é o religioso, não é o irmão que te apelidou, não é o mundo que te apelidou, eu, o Senhor, te remi e te chamo pelo teu nome, tu és meu. Jesus te chama nessa noite. Jesus quer salvar, libertar, curar, transformar. Aceite o chamado. E o último ponto: Jesus, ele tem pressa para nos salvar. Quando ele chegou debaixo daquela árvore, ele falou: desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. É hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. Jesus tem pressa, Jesus tem urgência. Jesus, ele quer ver você voltar a sorrir. Esse é um dos motivos da sua urgência. Esse é um dos motivos da pressa dele. Ele quer ver você voltar a sorrir de novo. Jesus tem pressa. Estamos vivendo um tempo, irmãos, que eu muitas vezes fico assustado, porque cada reportagem que a gente vê, e aí a gente observa que infarto que dava em pessoas de 70, 80, 90 anos, não está dando hoje com 20, 30 anos. Nós não sabemos o dia do amanhã. Na verdade, nós nunca soubemos, mas hoje está mais evidente que a gente não pode brincar de ser crente. Para quem morreu hoje, Jesus já veio. E a Bíblia diz que para aqueles que morreram, segue-se o juízo. Como diz o outro, já era. E aí a gente vai permitir essas coisas acontecer? Precisamos de Cristo. Precisamos adentrar o céu, morar no céu de glória, mas não há outro meio, somente por Jesus. Esse é um dos motivos da urgência do mestre. Desce depressa, hoje convém pousar em tua casa, é hoje. Há um hino do cantor cristão muito antigo que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? O amanhã pode ser tarde. Hoje Cristo, Ele quer te libertar. Aceite o chamado. Aceite o chamado do mestre. Hoje convém pousar em tua casa. Hoje, não é amanhã. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia. Amanhã não nos pertence. Não sabemos o que será daqui a 1 segundo, 1 milésimo. Não sabemos. Mas precisamos nos voltar. Precisamos nos voltar para o mestre. Reconhecer que Ele é aquele que pode nos salvar, somente Ele. E nos voltar para o mestre. Eu quero concluir essa mensagem dizendo
que o nosso Jesus, o meu Jesus, o teu Jesus, o Jesus ressuscitado, aquele na qual Pedro falou, tu és o Cristo, esse, o Cristo. Ele nunca quebrou princípios, nunca quebrou princípios. Mas ele quebra protocolos e paradigmas para te salvar. Eu estou falando de um Jesus que se convidou para entrar na casa de Zaqueu. A gente não se convida na casa do outro, né? A gente acha estranho, né? A gente se convidar, né? Para a casa do outro, a gente acha estranho. Mas Jesus estava com tanta vontade de salvar Zaqueu, falou: Zaqueu, eu me convido, eu quero ir na tua casa. Eu quero ir. Ele quebrou ali um paradigma, um protocolo. A Bíblia diz que o samaritano não lidava com os judeus. Aí, o que Jesus faz? Quebra outro paradigma, outro protocolo. Sentou lá, do lado da samaritana, conversou com ela. A samaritana aceitou a ele como o único e eterno Salvador. E ali, ela virou uma missionária. Os religiosos falavam que não podia fazer nada no sábado. Jesus, ele vai, quebra outro paradigma. Eu vou curar, eu vou salvar no sábado, porque eu sou o sábado, eu sou o Senhor. O que eu quero te dizer nessa noite, Jesus, ele se convida a entrar na tua casa. Jesus, ele quer entrar na tua Jericó. Jesus passou em Jericó, curou Bartimeu, salvou Zaqueu. Todo lugar é comum até Jesus passar. Ele quer passar e ele quer entrar na tua vida. Ele quer fazer morada, ele quer ser o seu amigo. Ele quer cear com você, ele quer que você ceie com ele. Ele quer conversar, ele quer dialogar. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Se entregue ao Senhor. Nesta noite eu quero fazer um convite. Eu quero convidar você, que tem um amigo, um irmão, um pai, um filho, que nesse momento se encontra no mundo, nesse momento se encontra perdido, e você, de repente, tem dificuldade de lidar com essa situação. Nós falamos aqui, né, sobre a multidão religiosa. Muitas vezes, irmãos, nós nos portamos de tal modo que, ao invés de nós nos aproximarmos, nós acabamos nos afastando dele. Isso não é por maldade. De repente, o nosso anseio de ver aquela pessoa que nós tanto gostamos perto de Jesus, a gente começa a falar coisas e outras, e aquela pessoa não entende, e ao invés de se aproximar, eles acabam se afastando. Eu quero convidar você que tem esse filho, esse amigo, esse pai, essa mãe, que está afastado, que está longe de Jesus, venha que nós vamos orar. Nós iremos pedir ao Senhor estratégia do Espírito Santo para lidar com essas pessoas. Irmãos, nós precisamos multiplicar, nós precisamos ganhar almas. E todos os setores do mundo, eles têm estratégia, todos os setores. Industrial, empresarial, todos os lugares eles trabalham com estratégia, e não é diferente aqui. Só que a estratégia aqui não sou eu que vou te dar, não é o pastor, não são os diáconos, nem muito menos líderes de célula. O Espírito Santo vai te conduzir. Esse é o objetivo. Eu quero te convidar nessa noite, você, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você que está passando por isso. Você tem alguém que ama muito, está lá fora, e todas as vezes que você fala de Jesus para ele, ao invés de você trazer para perto, você acaba distanciando. Eu te convido nesta noite, vem aqui, nós iremos orar por você, nós iremos clamar ao Senhor, para que o Senhor venha te dar estratégia, sabedoria, conhecimento, entendimento. O Espírito Santo vai nos dar esse entendimento para trazer essas pessoas para perto de nós.
O Senhor veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ser ponte. Precisamos ser como um farol que ilumina a escuridão. Precisamos ser como fonte no deserto. E muitas vezes, por conta da nossa